sua glória. Nós estamos aqui por sua causa, Pai. O nosso prazer, apesar das dificuldades, é te adorar, Pai. A nossa resposta a todas as dificuldades e circunstâncias adversas é levantar as nossas mãos e dizer: só Tu és santo, Jesus. Porque a adoração quebra cadeias. A adoração estremece os alicerces, Senhor. E hoje nós desejamos, Deus, que a nossa adoração, Pai, possa tocar o Teu coração. E que o Senhor venha e faça a Sua vontade no nosso meio, para que o Seu nome, e somente o Seu nome, seja exaltado acima de qualquer outro. Não a nós, Senhor, mas a Ti seja toda a glória, ontem, hoje e para sempre. Para sempre cantaremos a Ti, Senhor, porque da morte o Senhor remiu a nossa alma, porque a Sua graça permanece sobre nós todos os dias, e a cada manhã se renova a Sua misericórdia. E é na Tua graça, Senhor, é na Tua misericórdia que nós nos apoiamos, que nós permanecemos. Queremos construir a nossa casa sobre a rocha, que pode vir o vento, pode vir a tempestade, mas nós permanecemos em Ti. Nós permanecemos em Ti para sempre, porque Tu és a rocha inabalável, Tu és a pedra angular. Porque os céus e a terra passarão, mas a Sua palavra não passará. Céus e terra passarão, mas o Teu trono, ó Deus, permanece para todos sempre. Antes que os montes fossem formados, o Senhor já era Deus. Com os nossos olhos fixos no Autor e Consumador da nossa fé, prosseguimos em direção ao alvo, o prêmio da nossa soberana vocação. Nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Nós continuamos olhando para Ti, porque do Senhor vem a nossa salvação, do Senhor vem a nossa esperança. Cristo em nós, a esperança da glória. Porque eu tenho por certo que a leve e momentânea tribulação não se compara com o peso da glória que há de ser revelada a nós. E nós te adoramos, e nós te adoramos, e nós te adoramos, e nós te adoramos, nós te exaltamos, nós bendizemos o Teu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Bendize a minha alma ao Senhor, sim. Bendize a minha alma ao Senhor. Se você ama o Senhor, dá um aplauso bem forte a Ele. Aleluia. Diga: cantarei Teus louvores pra Tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, contarei Tua história pra Tua glória. Enquanto eu viver, enquanto eu viver, sou Deus. Oh, oh, oh. Em cada instante pra Tua glória,
todo tempo louvarei, pela tua graça eu viverei. As batidas do meu peito querem conhecer-te mais. Meu Salvador, eu vou mostrar que és o Deus que satisfaz. Cantarei teus louvores pra tua glória. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória. Enquanto eu viver, sou teu. Sou teu, cada instante, por tua glória, todo tempo louvarei, pela tua graça eu viverei. As batidas do meu peito querem conhecer-te mais. Meu Salvador, eu vou mostrar que és o Deus que satisfaz. Cantarei teus louvores pra tua glória. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória. Enquanto eu viver, sou teu. Para te louvar, o teu nome exaltar. Quero teu amor irradiar. Vivo para te louvar, o teu nome exaltar. Quero teu amor irradiar. Cantarei teus louvores pra tua glória. Enquanto eu viver, Contarei tua história pra tua glória. Enquanto eu viver, cantarei teus louvores pra tua glória. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória. Enquanto eu viver, sou teu. Sou teu. Somos teus, Deus. Sou teu. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer quem tu és, o rei. Dizer que tu és o Senhor. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora.
justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Tu és o rei, tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora.
lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui.
minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes, ora vem, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. O meu noivo esperado, eu abro pra minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. O meu noivo esperado, eu abro pra minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Ora nós te aguardamos com corações queimando. Apesar de todas as coisas, nós te esperamos. Apesar de todas as coisas, o Senhor sempre nos guarda. Sim. Libere palavras de adoração a Ele nesse momento, onde você estiver. Onde você estiver, na circunstância em que estiver. Levante a sua voz, adore a Ele. Não porque nós precisamos, mas porque nós o amamos. E ainda que nada mude, nós ainda continuamos amando da mesma maneira. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Enquanto nós enfrentamos circunstâncias adversas, nós te adoramos, Pai. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. Claro. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti.
que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Parece que sou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que sou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que sou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. Erga sua voz e declare: parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Todo o tempo. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que sou cercado, mas sou guardado por ti, Senhor. Em todo o tempo. A tua destra me sustenta. O Senhor é a âncora da minha alma. Meu refúgio, meu refúgio, meu refúgio. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Meu amparo. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Elevas-me por sobre uma rocha, na sombra das tuas asas.
estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Guardando a nossa alma, guardando o nosso espírito, como ministramos no início e declaramos que nós já estamos prontos, que as nossas vestes já estão limpas, e nós estamos só aguardando. Ora, Maranata, ora, vem, Senhor Jesus. Então não importa qual é a circunstância, Ele tem guardado, Ele tem livrado, porque não é aqui, queridos. Estamos falando de eternidade, Então, enquanto estivermos aqui, estaremos sim lutando com as nossas armas espirituais, que são poderosas em Deus, para destruir todas as fortalezas, seja Covid-19, seja depressão, seja angústia, seja enfermidade, seja perca, dor, luto, vai passar. Tudo isso, queridos, vai passar, mas o Senhor não passará. As suas palavras não passarão, e as suas promessas acerca da minha vida e da sua vida se cumprirão, para a glória de Jesus, para que assim se cumpra a vontade soberana do Senhor sobre nós. Amém? Se você crê nisso, queridos, dê uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Podem sentar, meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Amados, que privilégio podermos estar num domingo de manhã aqui com o Senhor. E quando declaramos essa expressão, Maranata, ora venha, esse é o anseio do teu coração, esse é o anseio do meu coração, porque nós estamos aqui, queridos, como peregrinos nessa terra. Somos peregrinos. Aqui não é o lugar final. Aqui é um lugar de passagem. O nosso lugar final é na eternidade junto com o Pai. Amém? Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso, minha irmã? Então faça isso o seu fundamento de fé e verdade. Vai passar, mas a palavra e as promessas do Senhor para a nossa vida não passará. Amém? Eu queria conhecer, amados, porque de máscara a gente acaba não reconhecendo algumas pessoas, né? Até passei pela Patrícia, nem ela me reconheceu, e eu também passei por ela. Ô, Patrícia, a gente acaba não vendo quem já são os da casa, alguns, mas quem está pela primeira ou segunda vez aqui, nos honrando com a sua presença, sinaliza assim, faz só um tchauzinho. Olha, temos uma mamãe e um filhinho aí? Isso, seja bem-vinda. Ali atrás também temos um casal. Alguém mais? Você que está aí do ladinho desse casal aí, ó, a Patrícia e o Felipe, o Rogério e a Rita, dá um soquinho assim, como o nosso pastor tem orientado. A vontade é levantar e dar um abraço. Mas nesse momento nós não podemos. Nesse momento, mas vai passar. Amém? Sejam muito bem-vindos. A nossa família os recebe com muito amor. As portas sempre estarão abertas. E a nossa comunidade de fé diz amém para esses irmãos?
Amém. Queridos, eu também quero falar para vocês já agradecer, expressar a nossa gratidão a você, que tem sido fiel com a casa do Senhor, que tem colocado como primícia na tua vida a questão das tuas ofertas, a questão dos teus dízimos, de devolver aquilo que é do Senhor, mesmo diante de tudo isso que nós estamos vivendo, você tem se mantido fiel. E eu quero agradecer como igreja, representando a igreja do Senhor, que somos nós, a fidelidade, para que nós possamos honrar os nossos compromissos, para que nós possamos prosseguir, porque não está parado. Tudo está acontecendo. E eu quero dizer a você que nós temos a maquininha e temos o Pix também, que facilitou a vida de todo mundo, não é? Hoje esse Pix facilita mesmo. Então, se você precisar, né, você pode nos acionar através dos grupos da igreja, ou no Família Shalom também, ou um dos pastores, e pedir o númerozinho da chave do Pix, que nós vamos disponibilizar para você, ou durante o culto, no final do culto. Nós não temos um horário específico para isso, entende, irmãos? Porque nós compreendemos em Deus que tudo é adoração, que tudo é um prestar culto, tudo é uma reverência. E os nossos dízimos e as nossas ofertas fazem parte disso. Não tem por que separar um momento especial, parar todo. Não, porque tudo é adoração. A tua vida é uma adoração, os teus recursos é uma adoração, as tuas finanças é uma expressão de adoração. Então, nós só queremos dizer que estamos com esses caminhos para você poder continuar ofertando e dizimando. Amém? Queridos, e nós vamos estar falando hoje sobre processos e estações. Nós estamos nos 21 dias de jejum, onde está sendo falado de uma nova estação, de um novo tempo, de uma nova história. E eu quero fazer uma pergunta para você e para mim. Alguém já viu uma semente germinar sem morrer? Alguém já viu um músculo ser fortalecido sem dor? Uma borboleta voar sem passar pelo casulo? Alguém já viu? Alguém já viu uma árvore produzir frutos sem antes ela florescer? Não, né, queridos? Uma criança nascer sem a gestação? Para ela nascer, precisa ter todo um processo gestacional. Desde o encontro do embrião, aliás, desde o encontro do óvulo com o espermatozoide até se tornar um embrião, 9 meses de gestação até aquele bebezinho chegar. Alguém já viu a primavera chegar antes do inverno? Claro, aqui em São José dos Pinhais, né, Curitiba, aqui onde nós estamos, nós às vezes conseguimos ver as 4 estações em um dia só, né? Então aqui nós temos essa dádiva, se assim podemos dizer. Mas no processo natural, aquilo que nós aprendemos nas aulinhas de ciência, aquilo que acontece muito bem estabelecido nos países europeus, não chega a primavera antes do inverno. Primeiro é o inverno. Quando analisamos tudo isso, o que é que você vê comigo? Eu vejo processos. Eu vejo processos. Quando nós acordamos, que o dia amanhece, até findar o dia, durante todo aquele dia, assim, digamos, nem vou chegar na noite, ali é um processo. Manhã, tarde e noite. Tudo quando nós olhamos, querido, tudo aquilo que você olhar em volta da natureza, da criação do Senhor, ela tem processos. A vida, ela é um processo. A minha vida e a tua vida, ela é um processo. Mas nós não queremos passar pelo processo. Nós queremos que as coisas aconteçam assim, ó. iFood, rápido, para ontem. Quando nós recebemos alguma imagem, ou algum vídeo, ou alguma foto no nosso celular e que demora para carregar, você já fica ali impaciente, porque tem que ser, chegou a... Ai, já não serve mais esse celular, ele já não serve mais, ele demora, minha internet está ruim, porque você quer tudo para ontem. Nós estamos assim. Nós queremos os resultados imediatos.
Nós não queremos mais esperar, não temos paciência, não queremos construir. Nós queremos tudo realmente pronto. Plantamos hoje e já queremos colher no final do dia. Não é nem amanhã mais. Nós já queremos colher no final do dia. E a palavra de Deus, ela nos fala sobre tantos processos vividos por homens e mulheres de Deus na história da Bíblia. E eu quero compartilhar com vocês alguns desses homens. Nós não vamos ler toda a história, porque eu quero passar por elas e aguçar a sua curiosidade, o seu interesse, a sua fé em ler essas referências, em estudar essas referências. Mas nós não vamos ler todas na íntegra. E eu quero começar com Abraão. Gênesis 12. Em Gênesis 12, você vai ouvir, se quiserem colocar aqui no telão rapidinho, ou então você anota, tá? Eu vou pedir até que você anote, salve, porque nós não vamos ler tudo. Mas quando nós olhamos para Abraão, o que é a primeira mensagem que vem na nossa cabeça? Que ele recebeu uma palavra que ele seria pai de multidões. Que ele seria pai de multidões, que ele teria muitos filhos que ele não conseguia nem contar. Seria como as estrelas do céu. Mas, antes disso tudo acontecer, ele recebeu uma palavra. Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para onde eu te mostrar. Te mostrarei. Essa foi a palavra. Não teve, mas para onde é, Senhor? Onde é essa terra? Eu tenho que largar tudo mesmo? Deus falou, só vai. E ele foi. E ele viveu todo um processo até conquistar a palavra que foi liberada sobre ele mediante o próprio Deus. Eu te farei pai de multidões. Mas antes disso, ele teve que desapegar, literalmente, da terra dele, da família dele, e ir. Em Gênesis, no capítulo 32, versículo 26, conta a história de um outro homem que também é bem conhecido por nós, que é Jacó. Jacó teve seus processos, e muitos processos. Mas em Gênesis, no capítulo 32, versículo 26, ele fala assim, ó: eu não te deixarei ir enquanto não me abençoares. O encontro que ele teve ali com o anjo, que foi um encontro ali de luta, de guerra, de batalha. E ele teve a vitória ali. Ali, o nome dele foi mudado de Jacó para Israel. E Jacó significava enganador, usurpador. Esse era o significado de Jacó. Mas quando ele estava ali no vale de Jaboque, lutando com o anjo, ele já tinha passado por um longo processo. Onde nesse processo teve mentira. Nesse processo teve engano na história dele. Nesse processo ele colheu o que ele plantou, porque ele foi enganado também. Ele enganou o pai dele. Se você não conhece a história, a dica para vocês, dá uma olhadinha. E ele também foi enganado por Labão. Olha o processo que ele teve que viver com Labão. Ele trabalhou para Labão. E ele se apaixonou por uma mulher chamada Raquel. E ele pediu, né? Você me dá a mão da sua filha em casamento? Não é assim, né? Mas aí o pai falou, trabalha 7 anos. 7 anos, queridos. 7 anos. Não é uma semana, não é 7 meses, 7 anos que eu faço dela tua esposa.
E o cara trabalhou e foi humilhado e ralou. E depois, quando se depara lá na lua de mel, não era a prometida. E ele teve que enfrentar um outro processo. Trabalhou mais 7. Talvez alguns maridos teriam até desistido, né? Teriam dito assim, não, eu escolho amar, Lia, deixa que eu vou amar, porque trabalhar mais 7. Mas ele trabalhou mais 7 anos. Ele serviu ali mais 7 anos para ficar com a amada. Você acha que é fácil, queridos? Às vezes nós estamos passando por situações e nós já queremos desistir. Não queremos nem entrar, não quero nem entrar na guerra. Prefiro nem entrar. Mas ali, naquele encontro que ele teve com o anjo do Senhor, ele já tinha passado por tanto processo, ele já tinha entendido quem ele era, ele já se reconhecia, ele sabia qual a estação ele estava e qual a nova estação ele iria precisar viver. Então ele não largou do anjo enquanto não teve o seu nome mudado de enganador para príncipe de Deus. Olha que tremendo, queridos. Mudança de identidade, mudança de caráter, é isso que Deus faz na nossa vida, na minha vida e na tua vida. Queridos, ainda em Gênesis, nós vamos passar por Gênesis no capítulo 37, tem um outro homem que passou por um longo processo, que é José. José foi governador do Egito, se tornou governador do Egito. Uau, que história, né? Um menininho, um sonhador, se tornou governador. Queridos, mas até chegar ao trono, ao poder como governador, ele enfrentou um longo e dolorido processo. O processo da história de José, ele é marcado por uma cova, por uma acusação injusta, por uma prisão. Queridos, ele foi traído pelos próprios irmãos dele. Ele foi vendido como escravo. Ele teria tudo para desistir. Mas ele tinha uma esperança. Ele tinha uma convicção. E ainda digo mais, ele sabia quem ele era, porque muito cedo Deus começou a se revelar a ele através de sonhos. E ele não desistiu. Por mais que ele teve que enfrentar processos doloridos, de ter que sair fugido. Praticamente foi acusado de estupro, injustamente. Mas ele se manteve firme no processo, até se tornar governador do Egito. Queridos, em 1 Samuel, no capítulo 16, nós vamos começar a ouvir a história de um outro homem que eu tenho muita admiração por ele. Por mais que a história dele seja marcada, tenha marcas muito difíceis. Mas a palavra do Senhor diz que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Não porque ele não pecou, ele pecou. Mas porque o coração dele estava conectado com o coração de Deus, existia arrependimento e contrito genuíno sobre quem ele era, quando ele fazia as escolhas e desobedecia ao Senhor. Mas isso não tirou o trono de Davi, o rei Davi. Uau, o rei Davi. Mas até se estabelecer o trono, Davi viveu um longo processo. Vemos a história dele cheia de processos desde o início, quando ele estava ali, cuidando das ovelhinhas, e foi escolhido. Quando o profeta teve um encontro com ele, ali ele já foi escolhido para ser rei de Israel. Mas da escolha até a posse, Davi passou por um longo processo.
Ele foi servir Saul, o rei da época, o rei Saul que estava ali governando, triunfando, e Davi foi servir, e a palavra conta na história que quantas vezes Davi tocava a harpa, o menino Davi que venceu ali o Golias, o menino Davi frágil, o menor dos filhos, foi ele que foi escolhido. O profeta Samuel, Deus falou para o profeta Samuel, é esse. E esse menininho veio de trás das malhadas ali, das ovelhinhas, e começou a crescer no Senhor, começou a saber quem era a identidade dele. Não quis nem colocar armadura. A armadura ficou grande para lutar com Golias, mas ele foi corajoso e determinado. E foi depois servir Saul, e Saul era um homem abatido de alma e de espírito. Diante da desobediência e da desonra desse rei, ele se tornou amargurado e perturbado, e perdeu o trono. Mas Davi tocava a harpa para acalmar o espírito de Saul, assim a palavra fala. E esse mesmo rei começou a perseguir Davi. Davi só fez o bem para Saul. Davi não quis o trono, não quis usurpar, não quis fazer nada. Ele reconhecia a autoridade de Saul. Mas Saul o perseguia. Saul queria matar. Davi teve que se esconder, queridos. Viver escondido, escondido. Porque o rei queria matá-lo. Mas nós, quando pensamos em Davi, foi o rei Davi. Mas ele não assumiu o trono assim, ó. Até ele assumir o trono, você vai ver, quase chegando em, eu até fiz a anotação aqui, em 2 Samuel 2, é que você vai ver quando Davi já tinha sido reconhecido pelo profeta como rei, mas quando ele assumiu o trono. Foi um longo processo, não foi fácil, mas ele perseverou, ele perseverou. Queridos, e para finalizar, sobre esses homens, nada mais que Jesus. O nosso irmão mais velho, o amado do nosso coração, da nossa vida, Jesus. Queridos, se você for pensar, Jesus passou pelo processo. Ele poderia ter aparecido assim, de repente, né? Deus Pai podia ter mandado Jesus de repente, e ele chegar com o seu plano de redenção para a humanidade, chegar assim já com seus 30 e chegar chegando. Mas não, Jesus teve que passar pelo processo. Ele teve que ser gerado no útero de uma mulher. Ele foi um bebezinho. Ele viveu 30 anos, como eu e você, gente como a gente, sendo Deus. Mas ele se esvaziou de si, tornou-se mesmo como servo, mas perfeito, perfeito, até que viesse o plano estabelecido para a sua vinda, que era a crucificação. Ele sabia o que ele ia passar, gente. Jesus sabia o que ia passar. Jesus sabia o que ele ia enfrentar. Milagres, maravilhas, pessoas acompanhando, multidão ali, ele lá, continuando íntegro, firme. E aquelas mesmas pessoas que o acompanhavam, que o gritavam, né, Hosana, ele é o Messias. Essas mesmas pessoas escolheram a Barrabás, um ladrão, um assassino, um fora da lei, e deixaram Jesus ser crucificado. Mas era necessário, para que o processo se cumprisse, era necessário que Jesus passasse por todo esse processo. E ele permaneceu firme, íntegro. Jesus é a nossa maior fonte de inspiração, e que nós podemos, e que nós também vamos conseguir. Mas nós, queridos, nós não estamos tão dispostos a viver os processos. Nós queremos muitas vezes o glamour, a honra,
os aplausos, o reconhecimento, o tapinha na costa, assim, ó. Você é o cara, né? É isso que muitas vezes nós almejamos. E o fato, querida, é que quando nós não passamos pelo processo que o Senhor tem para as nossas vidas, nós estamos queimando etapas. Nós estamos queimando as etapas. Nós estamos furando a fila. E novamente, se você não se dispõe a viver o processo que o Senhor tem para a tua vida e eu para a minha vida, nós vamos parar lá no final da fila de novo. E vamos ter que recomeçar tudo de novo. Isso é tão dolorido, queridos. É melhor enfrentar o processo. Quantas coisas elas não são afirmadas na minha vida e na tua vida porque nós queremos atravessar, criar um atalho, facilitar a nossa vida. O fato, querido, é que quando nós falamos de processos e estações, e indo agora para as estações, cada estação, ela tem a sua beleza e a sua dificuldade. Todas as estações têm belezas e dificuldades. Eu quero falar do inverno, não vou falar das 4 estações, fiquem tranquilos. Mas eu quero falar do inverno, do inverno não, troquei. Eu quero falar da chuva, que acontece aqui no verão. Queridos, nós agora estamos super felizes com as chuvas que têm acontecido. Por quê? Estamos vivendo um tempo de estiagem. Então é bênção, glória a Deus pela chuva, que encha os reservatórios, que transbordem. Queridos, mas se a chuva começa a demorar um pouquinho a mais, a roupa não seca, você já começa a murmurar? Você já, ter que sair na chuva é muito ruim, tem que ir para a igreja na chuva, não dá. Para o trabalho tem que ir, né? Porque senão a gente é descontado no nosso ponto, dói no bolso. Então nós vamos achando ruim, mas temos que ir. Mas, quando a chuva demora demais, ela começa, eu não sei na tua casa, mas na minha casa, se eu não cuidar, atrás dos armários onde a gente guarda as roupas, embolora tudo, tem que ter todo aquele cuidado por conta da umidade. Então, nós acabamos murmurando e reclamando quando demora demais. É bênção, a chuva é bênção, mas nós somos murmuradores de natureza. Por isso que nós temos que lutar contra a nossa natureza humana. Todos os dias, todas as horas, todos os momentos, todo o tempo e o tempo todo. Porque a nossa natureza humana, ela sempre será contrária à natureza do Senhor. Sempre. Queridos, e os processos, eles nos ensinam a amadurecer. Os processos, eles nos constroem, eles nos afirmam. E os processos bem vividos e bem executados no tempo certo, eles nos impulsionam para o cumprimento da vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida. E eu quero ler com você, agora nós vamos ler juntos, Daniel, capítulo 2, versículo 20, 21 e 22. E antes de lermos, eu quero só falar um pouco sobre o livro de Daniel. O livro de Daniel é um livro profético. É um livro que fala de propósito, de desígnios, das intenções de Deus. É isso que o livro de Daniel fala. Mais do que isso, ele é um livro que fala da presença de Deus regendo a história e a vida das pessoas. Aqui, referido às pessoas de Israel, por trás dos bastidores. Ele mostra a mão invisível de Deus que estabelece tempos, estações, ciclos, dias, ocasiões e oportunidades. Que aconteceram e acontecerão na minha e na sua vida. Amém? Amém? Então vamos ler. Louvado o nome de Deus para todo sempre.
A sabedoria e o poder a Ele pertencem. Ele muda as estações, e as estações destrona reis e os estabelece. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas. Está diferente, né? Deixa eu ler igual de vocês, então, desde o início. Vamos lá, que eu quero ler junto com vocês. Louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a Ele pertencem. Ele muda as estações, as épocas, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Estava igual, é o óculos. Queridos, Deus estabelece o tempo e o modo. Eclesiastes já fala sobre isso. Eclesiastes no capítulo 8, versículo 3, fala que a pessoa sábia, ela sabe discernir o tempo e o modo de cada ocasião. E nessa referência de Daniel, nós vemos que lemos juntos, isso fica muito claro. A palavra estação aqui no livro de Daniel, ela não está somente ligada às estações do ano, mas eu entendo que todo o contexto tem a ver com o que falamos lá no início dos homens, das estações que aqueles homens viveram, que Abraão viveu, que Jacó viveu, que José viveu, que Davi viveu, que Jesus viveu. Sabe aquelas estações, aqueles processos vividos? E tem a ver com isso que nós mencionamos no início. Deus está regendo a história dos homens. Deus está regendo, queridos, a minha e a tua história. Deus está regendo a nossa história. Queridos, reconheça o processo que você está vivendo agora. Reconheça a nova estação que está se aproximando agora. Não forje uma estação que não é a sua. Em Marcos, no capítulo 11, versículo 12 e 14, que eu também quero ler com vocês, vai falar da figueira que foi amaldiçoada. Marcos, capítulo 11, versículo 12 e 14. Está ali. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Então lhe disse, ninguém mais coma de seu fruto. Já pulou, não? E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Deixa eu ler aqui na minha, queridos, que eu acho que pulou. Eu separei aqui. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. E vendo à distância uma figueira com folhas, ela estava com folhas. Foi ver se encontraria nela algum fruto, porque ele viu folhas. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figo. Então lhe disse, ninguém mais coma do seu fruto. E os seus discípulos ouviram dizer isso. Queridos, o Senhor, Ele não amaldiçoou essa figueira simplesmente porque Ele estava com fome. E Ele não encontrou o fruto. Você sabe por que Ele amaldiçoou a figueira? Porque ela fingiu ter frutos. Porque as folhas eram um sinal que os frutos viriam. As folhas eram um sinal, estava apontando que teria frutos. A figueira, quando ela dá folha, ela terá frutos. Fora da estação, não vai acontecer, e foi o que aconteceu. Ela fingiu estar numa estação que não era dela, não era estação de figo, não era estação do fruto, não era esse o tempo. E quantos de nós estamos fingindo, queridos, viver uma estação que não é nossa ou que já passou e você não quer sair dela?
Você continua, você insiste em ficar numa estação que já findou. Os ciclos se fecham e você está lá lutando como essa figueira. Ó, eu tenho uma folhinha aqui, ó, talvez apareça um fruto. E Jesus amaldiçoou aquela figueira, porque ela foi incoerente com a estação que ela estava vivendo. O Senhor sabe qual a estação que ela estava vivendo. O problema aqui foi essa palavra é forte, mas não deixa de ser verdadeira. Foi o fingimento. De você fingir, de você mascarar algo que você não deve e nem tem que viver. Às vezes para provar algo para alguém. Para provar algo para as pessoas, para a tua família, para a tua casa, para a tua igreja. Você acaba fingindo ter um fruto que você ainda não tem. Que ainda vai precisar florescer. As folhas vão precisar vir, cair, vir as flores, vir o fruto, o processo natural. Queridos, em João, no capítulo 15, fala sobre a poda. E essa palavra, ela rendeu para mim. Pode abrir em João, no capítulo 15, do versículo 1 a 8. A figueira, ela foi amaldiçoada, porque ela fingiu estar numa estação que não era a dela. Fingiu frutos que ela não tinha. Se puder colocar para mim, João, no capítulo 15, do versículo do 1 a 8. O que é que Jesus fala? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Então a poda não é para quem não está frutificando. A poda é para quem já está frutificando. É necessário você e eu sermos podados para que venham novos frutos. Novos frutos. Mas nós não queremos muitas vezes passar pela poda. Nós não queremos viver o processo da poda, porque, ai, meus frutos estão tão bonitinhos, né? Faço até uma cestinha e enche de frutos, mas Deus quer trazer novos frutos. Deus quer fazer coisas novas. A nova estação chegou. A nova estação chegou para mim e para você. Então, viva o processo sem medo. Sem temor, porque Ele é a videira verdadeira, Ele é o agricultor, Ele está cuidando de tudo. Se você não está dando fruto, Ele vai te cortar. Mas se eu e você estamos dando fruto, estamos frutificando, e você não entende o que está acontecendo agora contigo, porque de repente é um momento de dor, é um momento que você não está entendendo claramente as situações. Queridos, talvez você está passando pela poda, não para morrer, não para morrer, para viver o tempo certo e a estação certa do que o Senhor tem para a sua vida. Eu lembro, queridos, que quando eu era solteira, que morava em Fortaleza, eu morava num condomínio e lá na minha região tem muitas mangueiras, todos os tipos de manga. E tinha um pé de manga espada, que eu era assim, um pé, né? Pé não, era gigante a mangueira, de manga espada. E ela ficou doente, sabe? Você via que ela estava doente. E eles davam remedinho, tentava, né? Fazia lá umas podas de vez em quando. Você via ela estava meio torta, cortava aquelas partes que estavam adoecidas com peste lá, não sei como é que aqui chama, mas eram umas pestes mesmo. A folha ficava toda branquinha. E um belo dia eu cheguei da escola e, para minha surpresa, eu vi só um tronco assim, cortaram ela, deixaram só um banco para sentar.
Eu fiquei tão triste porque aquela mangueira marcou muito a minha adolescência, de ficar embaixo da manga com os amigos, vindo da escola. E na época do fruto, a gente ficava chupando manga ali. E eu vi aquilo ali no meio do sol. Eu falei, morreu, morreu. Aos olhos estava morto. Não tinha nenhuma expectativa que ali voltasse a ter aquela mangueira maravilhosa. Demorou. Teve um processo. Um longo processo. Mas hoje, quando eu vou em Fortaleza, eu passo por esse mesmo condomínio, a mangueira está lá. Linda e frondosa. E continua dando os frutos. E eu saí de lá. Eu não moro mais lá. Mas eu sei que os frutos, eles permanecem suculentos e deliciosos. As mangas, não perdeu a qualidade. Dizem que ela é até melhor, mais docinha. Então, querido, aquilo que muitas vezes para você parece morte, parece perca, não é. Não é nada disso. Esses dias, esse mês, assim podemos dizer, eu passei por uma poda. Eu passei por uma poda. E eu até entender o que é que eu estava vivendo, eu sacrifiquei tanta coisa minha, que poderia ter sido bem mais fácil se eu tivesse enfrentado o processo, como eu sempre falo. Eu sabia que eu tinha que enfrentar um processo, mas eu criei um atalho para não enfrentar o processo, era eu que tinha que viver o processo. Não queira que o teu marido, não queira que o teu filho, não queira que a tua igreja viva um processo que é teu, é particular. E eu enfrentei o meu processo. E eu passei pela poda. Mas tudo isso aconteceu para que venham novos frutos, para que eu gere novos frutos. E eu já estou colhendo desses novos frutos. Amém? Eu quero te convidar a ficar aqui de pé, aí onde você está. E eu quero que você pergunte, assim como eu tive que enfrentar, cantamos, né? Assim que eu luto as minhas guerras, eu tive que enfrentar a minha guerra de entender o processo que eu estava vivendo e que eu não estava vivendo ele na íntegra. É algo muito particular, mas que eu tinha que enfrentar. E era poda, era exposição, era sentar junto e chorar junto, e expor a minha vergonha, expor as minhas vestes que nesse momento, na época, na ocasião, estavam sujas, estavam contaminadas. E eu jamais poderia cantar como nós cantamos aqui, as minhas vestes brancas. Mas eu enfrentei o processo e eu passei pela poda, para que o ciclo natural da vida, que não tem nada de natural, é sobrenatural, porque quando vivemos em Deus, quando estamos com o Senhor, não tenta colocar tudo na tua lógica humana, que não vai acontecer. Não vai acontecer. A palavra do Senhor diz que o homem faz planos. Nós podemos planejar. Eu planejei tantas vezes a conversa que vocês não têm noção. Eu cheguei a marcar a conversa com a pessoa e falei, vamos marcar? Preciso conversar. Preciso ter um tempo. Ah, não vamos mais não? Medo, insegurança. O que é que vão pensar de mim? Mas eu quero entrar na estação nova. E eu não quero que nada impeça que essa nova estação venha sobre a minha vida. E se você quer, se você está nesse propósito dos 21 dias, tem algo particular que é teu e do Senhor, que eu não sei, eu não vou saber. Mas se você quer, queridos, em nome de Jesus, viva o processo, viva a poda, mas não se deixe perder no meio do caminho por não querer enfrentar. Em frente, adiante, siga. E aí no seu lugar eu quero que você coloque a mão no seu coração agora. É você e o Senhor. E você fale com Ele aí onde você está agora. E peça.
Se não tem nada, se está tudo bem, glória a Deus, aleluia. Mas peça para Ele sondar o seu coração nessa hora. Sonda, Senhor. Senhor, sonda o nosso coração, Senhor. Senhor, sonda o nosso coração, Senhor. Senhor, sonda o nosso coração. Veja se há em nós algum caminho mau. Senhor, nós queremos viver a estação que o Senhor tem para nós. E muitas vezes, Senhor, a estação que o Senhor tem para mim não é a mesma estação que tem para o meu irmão. E eu fico olhando a estação que meu irmão está vivendo e eu perco a minha. Eu perco de viver a minha primavera, eu perco de florescer. Porque eu já quero os frutos do outono, Senhor. Então ministra, Senhor. Ministra no nosso coração essa manhã. Traz um alinhamento para nós como igreja do Senhor. Traga um alinhamento, queremos estar alinhados com o Senhor. Porque o Senhor nos vê aqui como filhos individuais. O Senhor fala no coletivo, mas eu sei que essa manhã é uma manhã de individualidade, Senhor. De alinhamento para que nós possamos viver o novo tempo, a nova estação. O processo iremos enfrentar, mas não estamos só. Cresça, Senhor. Cresça, Senhor. Cresça, Senhor, em nossa vida. Cresça, que as pessoas ao olharem para nós, elas vejam o Senhor, o agricultor, o dono da vinha, o dono da nossa vida, o dono das estações, o dono dos ciclos, o dono dos dias. É você que estabelece, é você que estabelece, é você que estabelece, Senhor. Como nós lemos aqui,
Louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a ti pertencem, Pai. Você muda as épocas, você muda as estações, você destrona os reis e os estabelece e os realinha. Você dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Você revela as coisas profundas e ocultas e conhece o que jaz nas trevas, e a luz habita no Senhor. Aleluia! Por isso que é o Senhor, é mais do Senhor e menos de nós. É mais do Senhor e menos de nós. É mais do Senhor e menos de mim. É mais do Senhor e quase nada de mim. É mais do Senhor. É mais do Senhor. A nossa casa é do Senhor. A nossa família é do Senhor. A nossa comunidade de fé, ela é do Senhor. E é Ele que estabelece a vontade soberana que Ele tem para essa casa. É mais, é mais, é mais, que é mais. Que eu diminua, que Ele apareça, e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os. Mais uma vez declare que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Você viveu o processo. Você, sendo Deus, viveu o processo. E viveu cada estação em amor a nós. Você viveu cada estação em amor a nós. Obrigada, Jesus, porque mesmo sendo Deus, você foi servo, você nos serve. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, porque você nos aponta. Você nos ajuda, você abre os nossos olhos para o apontamento que o Senhor tem para nós. E nós vamos, se você estiver conosco, nós vamos para onde você nos mandar. O Senhor estando à frente, nós te seguiremos e não temeremos, porque o Senhor é Deus. E os teus planos e os teus pensamentos acerca de nós, para o nosso futuro, é de paz e não de mal. Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada por esse tempo, Senhor. Que nós possamos ir para as nossas casas nessa manhã de domingo, entendendo e reafirmando que é mais do Senhor e menos de nós. E que nós iremos frutificar, se é tempo de frutificar. E nós iremos ser podados, se é tempo de poda. Nós só não seremos amaldiçoados, como a figueira foi, por fingir viver uma estação que não é nossa. Isso nós não queremos. Isso tira de nós, Senhor. Mas o Senhor estando, iremos e enfrentaremos
e sairemos e já somos vitoriosos, porque o Senhor não nos deixa nem nos abandona. Amém? Queridos, vá para sua casa e pense e medite nessa nova estação que você aí no seu secreto, junto desses 21 dias, está se propondo a viver. E uma coisa eu posso te falar, vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Olha para quem está do teu lado e fala, vai valer a pena. Amém? Que a graça de Jesus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus te console, te proteja, te guarde por todo esse dia, por toda essa semana, queridos. Vá em paz, em nome de Jesus. Amém?